Amém, irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13. Eu acho que em algum momento nós vamos conseguir sair do capítulo 13. Brincadeira, mas tenho compartilhado com os irmãos acerca da parábola do semeador, né? E cada semana nós temos utilizado de um terreno que é citado, para dar uma ênfase e aprofundarmos um pouquinho mais, e realmente, né, sermos ativados pelo Senhor, né? Como você sabe, a palavra então profética que recebemos é o ano da multiplicação, amém, irmãos? E aí você precisamos nos apropriar, a palavra de Deus é assim, precisamos nos apropriar dela, pela fé, para andar sobre essa palavra. Então, né, se você se apropriar, realmente esse será o ano da multiplicação na sua vida, será o ano da multiplicação nas áreas da sua vida. E aí nós, quando olhamos para a parábola do semeador, nós vamos ver que existem esses 4 terrenos aonde a semente é lançada, e a semente é a palavra. É uma parábola, ela é super didática, né? Jesus, ele era fantástico, né? Como mestre, ele é o nosso Salvador, mas o aspecto de ensino de Jesus, ele é poderoso demais. Então a parábola descreve 4 terrenos que recebem a semente, que é a palavra de Deus. E o primeiro terreno, lembra, é a beira do caminho. E eu associei, né, a beira do caminho o aspecto da nossa mente, né? Lembra que nós compartilhamos que esses 3 terrenos, né, onde a semente não frutifica da maneira que na terra boa frutifica, eu associei com essas áreas, vamos dizer assim, da nossa alma. Porque quando nós classificamos que esses 3 terrenos que a parábola cita, aonde a palavra não frutifica, são 3 tipos de pessoas, fica muito difícil de nós aplicarmos essa palavra para nós. E esse é um risco, né? Eu sou contra a introspecção excessiva, eu sou contra aquela coisa que você tem que ficar olhando para você vendo problema, né? Aquela coisa demais. Mas também eu e você precisamos de olhar para nós através do filtro da palavra de Deus, porque senão eu e você vamos nos tornar religiosos que só apontamos para as outras pessoas. Então você como esposa vai apontar para o seu marido, você como marido vai apontar para a sua esposa. Então é muito fácil de aplicar dessa maneira, né? Aquela cutucada tradicional no culto, né? Aqui assim, tipo, ó, Deus está falando contigo. Ou ainda assim, aquele comentário depois do culto: pastor, essa mensagem era para o fulano que não veio. E eu brinco com você também às vezes, né? Essa é para quem não veio. Mas ultimamente o Senhor tem falado com quem tem vindo, amém? E o Senhor quer falar conosco. Então, o primeiro terreno, que é a beira do caminho, é a mente. O segundo, nós falamos na última semana, que é esse solo rochoso, é as nossas emoções. E aí você viu o quanto que as nossas emoções, elas podem impedir que a palavra de Deus transforme a nossa vida, o resultado da palavra de Deus na nossa vida. Então eu e você aprendemos que não podemos viver com base nas nossas emoções. As nossas emoções não são base de nada, elas não podem ser fundamento de nada. Você não pode estar fundamentado nas suas decisões, nas suas emoções, porque as nossas emoções, elas foram criadas por Deus para expressar algo, não para fundamentar algo. E aí a gente vai ver uma bagunça na vida cristã, não só naqueles que não creem, mas aqueles que creem também. Então eles viram cristãos não somente emocionais, todos nós somos emocionais, é saudável você ter emoção, mas não podemos ser guiados pelas nossas emoções. É uma tragédia uma vida de alguém que é guiado pelas emoções, um casamento que é guiado pelas emoções, que tragédia é. E a nossa vida cristã da mesma maneira, não pode ser assim. Mas hoje eu quero falar então sobre o último solo que impede a semente de frutificar. E aí eu quero ler com você diretamente nele, não vamos ler toda a parábola novamente, vamos ler a partir do versículo 7, na verdade é o versículo 7, né, que fala dessa outra parte. Então, como eu já falei, uma parte cai à beira do caminho, outra parte cai no solo rochoso, e agora no versículo 7 do capítulo 13 diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Agora lá no versículo 22, que é onde Jesus explica para os seus discípulos a parábola,
Jesus diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação, ou ainda, na versão NVI eu acho que é engano, eu acho que é, as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Irmãos, então essa dimensão aqui da nossa alma, que eu quero associar a esse terreno onde tem espinhos, é a nossa vontade, Então nós falamos da mente, das emoções e da nossa vontade. A nossa vontade, ela é a dimensão mais profunda da nossa alma. Então a mente, ela é a mais exterior, ou melhor, é a mais periférica da alma. Então lembra que eu falei para você basicamente a dinâmica da nossa alma, como que funciona. Um pensamento produz um sentimento, e o sentimento ele vai impulsionar as minhas atitudes. Nenhuma atitude ela é do nada. Eu sei que às vezes tem aquelas, fiz algo e nem pensei. Não, pensou. Só que talvez você não avaliou muito, mas foi pensado, foi pensado. Só que geralmente é um pensamento, vai gerar um sentimento. Eu falei para você que nenhum pensamento ele é nulo. Todo pensamento vai gerar um sentimento, e todo sentimento ele vai impulsionar você a uma atitude, ou fazer algo ou não fazer algo. Então é assim que funciona a nossa alma. Só que aí agora a nossa vontade, ela é esse lugar mais profundo da nossa alma. E Deus então ele não nos criou como seres autômatos, ou seja, como robô, que ele tem uma programação porque vai ser repetida aquela atitude. Não, Deus nos criou com uma vontade, e nessa vontade eu considero que está aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Você vai entender um pouquinho melhor sobre o livre-arbítrio. Então é nessa vontade que está o livre-arbítrio do homem. E agora, atingir a vontade do homem é o alvo da palavra de Deus. A palavra de Deus tem como alvo atingir a vontade humana, que foi Deus quem criou. Lembra que nós pregamos aqui há um tempo atrás sobre o reino, e aí eu falei para você que Deus não podia impedir Adão e Eva de comer o fruto. Deus não podia dar um tapa na mão de Eva e de Adão. Por quê? Porque Deus criou eles com uma vontade. Então Deus não pode ir contra aquilo que Ele criou. Então Ele criou o homem com essa, eu vou chamar aqui de liberdade, depois você vai entender que não é liberdade. Deus criou o homem com essa liberdade. Então tem muitas pessoas que decidem e têm atitudes, e depois elas querem colocar na conta de Deus. Não, não é na conta de Deus, a conta é sua. Lembra aquele meme do carro? O cara olha um carro e ele diz assim: esse ano em nome de Jesus eu vou comprar um. Jesus aparece na hora e diz: não, no meu nome tu não vai comprar nada. Vai limpar o teu nome primeiro para depois resolver. Então tem um monte de gente que faz a decisão, a atitude dele, impensada, com base na palavra, mas da cabeça dele mesmo, como se diz, e ele diz que é Deus. Ou ele tem um sentimento que ele confunde com voz de Deus, ele diz que é Deus. Não, eu quero dizer para você, se você não sabia, hoje você está sabendo, você é responsável pelas suas atitudes, você é responsável pelas suas decisões. Então é isso que nós precisamos ensinar. Você precisa ensinar isso para as crianças, sabia? Você precisa ensinar para as crianças, porque às vezes as crianças elas tomam uma atitude que é errada. Vou dar um exemplo: ela vai lá, tira a pedra na janela do vizinho, ok? Aí o que o pai e a mãe faz? Vai lá e passa a mão na cabecinha da criança. Não, eu acho que não foi o meu filho. Claro que foi teu filho, está na cara que foi o filho. Não, mas eu acho que ele não quis fazer isso. É claro que ele quis fazer se ele jogou uma pedra. E aí o pai vai lá e passa a mão na cabeça do filhinho, ao invés de pegar o filho pela mão, levar lá no vizinho e dizer: agora tu vai pedir perdão por aquilo que tu fez. O que ele está ensinando? Filho, tu é responsável pelas tuas atitudes. Gente, olha só, eu não ia falar sobre isso, não podia falar, só sobre isso. Eu sei que os pais acham que estão fazendo coisa certa, não estão fazendo errado. Você não precisa espancar o seu filho, não faça isso. Espancar ele não vai resolver o problema do vidro. Você vai lá e paga o vidro, porque o seu filho não tem dinheiro, não trabalha, e se ele trabalha, ele tem que pagar. Amém?
Mas você precisa levar ele lá. Se o seu filho contou uma mentira, tem um monte de pai que diz: não, meu filho não mente. Claro que mente, ele é pecador. Meu filho não mente, é claro que mente. Ele é carne, é pecado. Se você mente, nós mentimos. Agora o filho não mente. Está entendendo? Aí o filho, não, ele vai lá e diz: não, meu filho não mente, meu filho não é isso, meu filho não é aquilo. Não, vai lá e faça o seu filho assumir a responsabilidade pela atitude que ele teve. Assim você vai criar alguém que tem entendimento que as atitudes dele são suas responsabilidades. Amém, irmãos? Mas vamos seguir aqui, aleluia. Deus quer atingir a vontade do homem, e esse é o objetivo da palavra de Deus. Porque qual que é a glória de Deus? A glória de Deus não é que você seja como uma marionete. A glória de Deus é que você decida se submeter à vontade de Deus de maneira voluntária. Você decida de maneira voluntária responder a palavra de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. Essa que é a glória de Deus. É um homem pecador que foi corrompido por conta do pecado. É quando a palavra de Deus ela entra no coração dele e ela gera o fruto, e esse fruto é uma decisão do homem alinhado com a palavra de Deus. Isso aqui é glória de Deus. Isso aqui é glória de Deus, irmãos. Mas também não é só alvo de Deus a vontade. A vontade também é o alvo de Satanás. Atingir a sua vontade. Porque a ideia de Satanás é que você fique preso em sua própria vontade. A ideia de Satanás é que você fique preso em seus próprios prazeres e desejos da sua carne. Essa é a estratégia maligna. Então é sempre que você viva aquilo que você quer. No ano passado nós falamos, sobre viver a partir daquilo que eu sinto, ou eu sou aquilo que eu sinto. Mas agora a ideia na vontade é o que? É fazer aquilo que você decide, aquilo que você quer. Você precisa viver a sua vontade. É da sua vontade, é do seu jeito. Essa é a estratégia de Satanás. E quando atinge, irmãos, a sua vontade, olha, vou dar um exemplo para você. Geralmente uma pessoa que ela está passando por uma situação muito difícil, é uma questão espiritual, mas a atuação é na nossa alma, ok? Vamos falar, por exemplo, sobre a depressão. Não sou médico, sou pastor. Pastor tem que ser meio médico, né? Não sou terapeuta, mas tem que ser um pouco terapeuta também, aleluia. Então como que geralmente começa? Começa na mente. Os pensamentos começam, vem na mente. E aí a emoção é atingida. Então a tristeza, melancolia, aquela coisa. Só que, gente, quando atinge a vontade, para sair dali é difícil. Porque mistura aqui um tanto de coisa, né? Não vou investir muito tempo aqui, mas mistura muita coisa. Porque sabe qual é a vontade da sua carne e da minha também? Da carne? Ela é ter atenção exclusiva. Não sei se você já ouviu o pastor Adaldo contando o testemunho dele, que um dia ele queria ficar doente, lembra? Que ele via que a pessoa ficava doente, ela ganhava bolachinha, iogurte, coisa e tal. Ele disse: um dia eu também quero ficar doente, para ganhar tudo aquilo. Então eu sei que é estranho isso, mas se você tiver um pouquinho de revelação, de maturidade, você vai saber. É bom para a carne não estar bem. Então eu não estou bem. Já vi uma criança, nós temos três lá em casa, pequeno. Quando um está doente, a atenção de todos vai para ele. E aí, vai dizer que não é bom ficar assim? Não, pastor, eu não gosto. Você não, mas a carne gosta. A carne gosta de estar assim. A carne quer a atenção. Quer atenção para ela. É a vontade dela. Anos atrás eu ouvi um testemunho de um irmão. Aconteceu uma situação que foi contra a vontade dele. Ele não queria que acontecesse. E aí ele começou a sentir uma dor na perna dele. E aí foram lá, levaram no médico, fizeram exame, fizeram isso, fizeram aquilo, internaram, fizeram um tanto de coisa e nada de aparecer na perna dele.
Aí pediram oração, fizeram tudo que é coisa, benzeram e tal. Não, estou brincando. Fizeram um monte de coisa. E ele está internado no hospital não sei quantos dias. Aí a mãe dele, está só ele e a mãe dele no coisa. Aí conversa vai, conversa vem. Ele pediu para a mãe dele se ele podia ter um cachorro. A mãe dele disse, claro meu filho. No outro dia ele estava bom. Ele me contou isso. Teve um outro testemunho que eu ouvi, mais ou menos a mesma coisa, a mesma ladainha, aquela coisa, internado no hospital. Não estou dizendo que toda internação de hospital é isso, estou dando exemplo. E era uma menina, daí a menina disse assim, mãe, é que eu queria estudar em tal escola. Eu disse, claro meu filho, não tem problema. No outro dia ela estava boa. É porque a vontade tem que ser feita. Se você não sabia, esse é o potencial que está na sua carne. Esse é o potencial que está em nós. Então Satanás, ele quer manter o homem, eu chamo de preso, na sua própria vontade. Assim como todas as outras esferas da nossa alma, mentes e emoções, a vontade, ela também foi afetada por conta do pecado. Então todo ser humano, preste atenção em mim, isso aqui vai fazer muito sentido para você. Todo ser humano, ele já nasce com a sua vontade presa. Ele já nasce com a sua vontade escrava. Escrava de seus pensamentos, sentimentos e desejos. Ninguém nasce livre, já nasce preso. Martinho Lutero tem um livro chamado Nascido Escravo, ele vai falar sobre isso. Todo homem já nasce escravo de si mesmo, da sua vontade, do seu jeito, da sua maneira. Isso é por conta do quê? Por conta do pecado de Adão. Assim como a nossa mente é confusa, as nossas emoções todas desequilibradas, a nossa vontade, ela já é presa. E aí vem a questão do livre-arbítrio agora. Como que existe livre-arbítrio agora? Se a vontade do homem já é presa, que livre-arbítrio ele tem? Interessante isso, né? O livre-arbítrio é de alguém que é livre, mas ele não é livre, ele já é escravo. Então o que ele vai escolher? Se você pegar uma criança, vou dar um exemplo para você, pegar uma criança e colocar na frente dela uma traquinas e um todinho, e um prato de salada, o que ela vai escolher? É óbvio que é a traquinas e o todinho. E não é só criança que escolhe isso também, né? Mas agora muda, bota um homem, um ser humano, um homem, uma mulher, e bota aqui num prato as coisas de Deus e no outro o pecado. O que ele vai escolher? Não, o pastor vai escolher as coisas de Deus. Vai nada. Ele vai escolher o quê? O pecado, porque a vontade dele já é inclinada, a vontade dele já é presa. Ele não tem liberdade para escolher a Deus. É por isso, irmãos, que eu sou tão maravilhado com a salvação. Porque eu em mim mesmo não teria capacidade de escolher a Ele. Por isso que a palavra diz que Ele quem nos escolheu. É o próprio Deus que nos conduz a escolher Ele. Porque a vontade do homem é essa aqui. Você já ouviu? Eu vou falar aqui um exemplo que você vai identificar. A maioria das pessoas que ela tem algum tipo de, sei lá, de vício, para ela não é vício, nunca é vício. Né? Vamos pegar a questão da bebida, que é mais leve, mas aqui você pode botar qualquer coisa. O que a pessoa diz? Não, eu não sou viciado. Eu paro quando eu não sou viciado. Eu bebo porque eu quero. Faz um teste. Só que é interessante que ela nunca quer, né? E não é só a bebida, qualquer tipo de vício é assim. Qualquer tipo de vício. Vou dar um vício que na igreja não tem, mas em outros lugares só. A fofoca. Fofoca. Igreja não tem fofoca. Só comentário. Eu sei que você ri, mas isso aqui é muito sério, né? Isso aqui expressa a nossa carnalidade. A pessoa que é fofoqueira. Tem pessoas que elas são fofoqueiras de carteirinha. Isso. Geralmente quem é imaturo e carnal. Mais imaturo e mais carnal, mais fofoqueiro. Porque é do mundo, fofoca é do mundo. Ele diz, não, mas eu não sou fofoqueiro. Ponto, já identifica. Como identificar um fofoqueiro? Ele vai dizer que não é. Não vou perguntar para você agora. Ele não é fofoqueiro. Ele tenta parar, mas não consegue. É um
vício. A vontade dele é inclinada para aquilo. Quando não tem nada para falar, ela procura coisa para falar. Procura coisa. Deixa eu olhar meu vizinho, alguma coisa está acontecendo lá, tem uma fumaça saindo. Estão fazendo um churrasco, estão me devendo. Ponto. Está entendendo? Então é vício. Todo vício, ele demonstra essa vontade humana caída, presa, que necessita de libertação. Irmãos, isso aqui é uma miséria de vida. O falso conceito de liberdade é fazer o que quiser. Isso é engano de Satanás. É daquele que ainda não foi liberto da sua vontade caída. Ele vive escravo da sua própria carne. Pastor, mas eu me identifiquei, eu tenho isso e eu quero parar. Pois é, não muda, é escravo igual. Continua sendo escravo. E eu quero mostrar para você que isso aqui é a condição do pecador, mas isso aqui é a condição de todo aquele que não foi livre de si mesmo ainda. Lá em Romanos capítulo 1, vamos ler, Romanos capítulo 1, versículo 18. Vai mostrar o que aconteceu com a humanidade por conta do pecado. Pastor, mas eu creio, isso aqui não é para mim. Olha, é verdade, não deveria. Mas como eu e você precisamos ser libertos, e você vai entender como que acontece essa libertação. Tem um tanto de coisa aqui que é para nós, sim. Versículo 18 diz assim: portanto, NVI, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Agora, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Agora aqui o resultado da alma, da vontade caída. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou à disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O que Paulo está dizendo? Que as pessoas não reconheceram Deus, nem pela criação, não reconheceram. Então o que Deus fez? Deus entregou as pessoas a si mesmas, ou seja, Deus entregou as suas próprias vontades, Deus entregou os seus próprios desejos. Então Deus está dizendo, ok, então não há reconhecimento, então é o seguinte, então faz o que vocês querem, faz o que vocês querem, vocês querem fazer o que vocês quiserem, então tá, então diz que Deus o entregou a si mesmo, irmãos. Uau! Eu sei que você tem medo de cair nas mãos do diabo, mas se você creu, isso não vai acontecer. Mas você deveria ter medo de ser entregue para si mesmo, viver segundo a sua própria vontade. Tem algo que aconteceu conosco, eu conto isso, e é muito interessante, que aconteceu com Judá, lembra?
Judá queria fazer algo, queria fazer, e a mãe dizia, não faz, queria trocar de roupa. Ela disse, para que trocar de roupa, para que isso, para que aquilo, aquela coisa, de criança. Ele tentando, chegou a hora que a mãe disse assim, Judá, é o seguinte, faz o que tu quiser. Só que esse faz o que quiser da Magda é o quê? Quem tem um pouquinho de inteligência sabe que isso aqui não é coisa muito boa, né? Só que ele foi lá dizendo para Sara, cantando de galo, como a gente brinca, ele disse, Sara, a mãe disse que eu posso fazer o que eu quiser. Ele não sabe que ela dizendo faz o que quiser é uma sentença para ele, é uma expressão de ira. Então o homem que acha que ele pode fazer o que ele quiser, irmãos, isso aqui é a ira de Deus. A ira de Deus se revela na impiedade dos homens. Quando Deus diz para a humanidade, então faz o que tu quiser, ponto, é uma sentença de ira de Deus. Porque o homem, olha só, eu li para você, o homem por si mesmo, o que ele faz? É isso, se entrega às suas próprias paixões, vive do seu próprio jeito, prefere a criatura do que o Criador. Ele começa a bagunçar e fazer tudo, irmãos. Esse é aquele que ainda vive segundo a sua vontade. A vontade, irmãos, é ela que controla toda a sua alma. Quando você já viu aquele vídeo, acho que até nós passamos em algum momento, acho que foi no DNA ou alguma, enfim, um vídeo bem antigo, que é a diretoria, o título dele, tem uns 20, 30 minutos, quem viu aqui, alguém viu? Lembra que quem abre lá no final, quem abre é a vontade. A vontade até o final, ela é a mais dura que tem. A emoção é aquela bagunça, né? Muito interessante. Vou passar o link para os irmãos para você ver aquilo. A emoção é aquela loucura. O coração está duro, né? Machucado e duro. E depois que a alma toda é resolvida, a vontade, faltava a vontade que tem que abrir a porta. A vontade é a mais profunda da sua alma, a vontade é quem controla toda a sua alma e consequentemente a sua vida. A vontade é onde eu falei para você, está esse livre-arbítrio que para o pecador não tem livre, ele está preso, mas a vontade, ela é a principal guardiã do nosso eu, do nosso ego, é a vontade que guarda. A vontade que guarda o eu, e nesse eu, ele tem uma necessidade que é o quê? Ter o controle. Precisa ter o controle. Então o nosso eu precisa ter o controle de todas as situações, em todos os momentos. Por isso que quando a palavra de Deus ela nos confronta, para quê? Para nos tirar do controle. Eu sei que talvez quando você reconheceu Jesus como Salvador, e aí você reconheceu como Senhor, talvez você não tinha ideia que você estava entregando o controle para Ele. É como andar de carona, né? Andar de carona é desafiador, eu tenho aprendido, porque daí eu confio no Senhor. Mas nem é por isso, é porque às vezes tu está andando de carona com a pessoa, e a pessoa está indo muito devagar, e tu quer ir rápido, e aí tu fica se batendo ali, não é? E às vezes ela está indo muito rápido e tu quer ir devagar, para que tão rápido? Tu fica te batendo, porque é a necessidade de ter o controle de tudo. Sabia que 99,9% das reclamações que você faz, é porque você não está no controle das coisas? Tem algumas reclamações que é vício, né? Nossa, que sol quente, é vício, você está reclamando, é porque você não tem o controle sobre o sol. E imagina se você tivesse, uns quantos iam morrer queimados, não é? Nossa, que frio, é porque você não tem o controle na sua mão, é por isso que você reclama. Está entendendo, irmãos, o que é a carne? Nossa, a comida está muito fria, está muito quente, tem muito sal, tem muito não sei o que. Ah, pastor, quer dizer que tem que aceitar tudo. Essa é uma outra pregação, mas é algo que precisa se pensar. Mas também não precisa aceitar tudo, mas algumas coisas dá para aceitar já, né? Nosso modelo sempre é Jesus. O que Ele aceitou, nós estamos aceitando. O que Ele não aceita, nós não devemos aceitar. Mas está entendendo o que é essa necessidade de ter controle? Então sempre precisa estar. Por isso, irmãos, aqui a nossa necessidade é eu e você sermos libertos de nós mesmos, ou seja, da nossa vontade caída e escrava. Só que deixa eu falar algo para você, essa libertação, ela não acontece de maneira instantânea, ou seja, não é uma oração que vai resolver isso.
Pode orar, pode botar a mão na cabeça, pode cair no chão, pode rolar, pode fazer uma coisa, pode sentir o Espírito Santo, pode sair correndo, virar mortal para trás, um tanto de coisa. Não resolve isso. Não é assim que resolve essa libertação, não acontece desse jeito, mas acontece quando a palavra de Deus é revelada a nós, em nós, e os nossos olhos são abertos a partir do confronto do Espírito, e aí então nós decidimos viver a vontade de Deus. Então essa libertação, gente, ela não é algo muito romântico, não é muito romântico não, é a parte pegada, porque é confronto do Espírito, irmãos, é Deus nos moldando, é Deus trabalhando na nossa vida, e é Deus nos libertando de nós mesmos, é Deus nos libertando da nossa vontade, dos nossos desejos, da nossa carne. Eu quero dizer, sabe aonde, o lugar aonde isso mais vai acontecer? Lá na sua casa. Esse irmão maravilhoso que Deus te deu. Isso, você já entendeu, né, irmã? É ele que vai ser o canal. Essa mulher virtuosa que Deus deu para você, é ela. Esses anjinhos que Deus te deu, essas flechas, essas crianças, são eles. Deus vai usar. Se você não é casado nem tem filho, é seu pai e sua mãe. Não vou deixar você mal também. É seu pai e sua mãe. Aí a gente está aqui, levantando a mão, glória a Deus, aleluia, e está lá desobedecendo aos pais, só um pouquinho. A gente está aqui servindo no prédio, os irmãos, lá no GC, aleluia, e está chamando o marido de Satanás em casa. Está servindo e acontecendo, fazendo lá no trabalho, ganhando dinheiro, mas trata a esposa como se fosse qualquer coisa. Deixa eu falar para você seguramente, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Não é a vontade de Deus para a sua vida. Se a palavra de Deus, irmãos, não tocar em nós, a ponto de transformar a nossa vida, a ponto de transformar a nós mesmos, a ponto de nos libertar da nossa vontade carnal, nós vamos nos tornar religiosos, que vai receber a palavra e não vai acontecer nada, pastor, mas eu não entendo esse negócio. Você vai entender em algum momento que ser cristão não é sobre entender, porque se você tentar entender todas as coisas, você não vai responder a nada. É sobre você crer, é sobre você decidir. E aonde está a decisão? A decisão está na vontade. Paulo diz lá em Romanos 12:2: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da mente. Começa na mente, para experimentar, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito lindo esse versículo, mas quando a gente entrar nele, não é tão bom assim. E não é só uma questão de mudar de mente, como eu falei para você, ter conhecimento, mas essa mudança se tornar em transformação na minha vida. Irmãos, vou misturar um pouquinho agora a mente e emoções, mas está tudo na alma, está em casa. Como a gente se protege de um tanto de coisa, né? Não, pastor, é que meu temperamento é assim. Interessante. É porque eu sou assim, meio explosivo. Não tem problema você ser assim. Só se esse tempo todo você ouvindo a palavra de Deus não foi transformado. Pastor, é que eu sou alguém explosivo. Ok, mas se a palavra de Deus não tem poder para transformar você, que é explosivo, em alguém a imagem e semelhança de Jesus. Pastor, é que Jesus também ficou nervoso. Não, tudo bem, mas você tem que entender por que ele ficou nervoso. Está entendendo, irmãos? Eu e você precisamos pegar a palavra e olhar para ela e fazer o que Paulo faz em Romanos 7. Miserável homem que eu sou. Sabe o que é o nosso problema?
é que a gente acha que é muito bom. A gente acha que é muito bom. A gente acha que é, nossa, meu Deus. Porque se nós não achávamos que a gente é muito bom, a gente não vivia reclamando. É porque eu reclamo muito da minha esposa, porque eu sou muito bom para ela, é por isso. Eu reclamo, sei lá, do pastor, porque eu sou muito bom para ele. Eu reclamo dos irmãos do GC, porque eu sou muito bom para aqueles irmãos lá. Eu reclamo do prefeito da cidade, é porque eu sou muito bom para a cidade que eu estou morando. Eu reclamo dos meus filhos, porque eu sou muito bom para ele. Não, Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Ah, pastor, eu sou amado. Você não deixa de ser amado por causa disso. Você não deixa de ser aceito de Deus por causa disso. Só que isso, se não tiver, irmãos, isso aqui não há transformação. Como nós vimos, a parábola nos mostra que essa dimensão, a semente foi lançada, só que ela até frutificou, né? Mas os espinhos sufocaram. Então até gera o resultado, mas sufoca. Não consegue crescer, não consegue avançar, ou melhor, não consegue frutificar. Cresce, mas não frutifica. E Jesus, ele mostrou quem são os espinhos aqui. Jesus disse que os espinhos são preocupação dessa vida e engano das riquezas. E como isso aqui é profundo, a gente poderia, meu Deus, falar tanta coisa acerca disso, mas vou falar resumidamente. Jesus disse que a preocupação da vida, desta vida, ela impede da palavra frutificar a partir da nossa vontade, impede de nós sermos libertos de nós mesmos. E o que é preocupação dessa vida? Eu acredito que Jesus não está dizendo que eu e você não temos que cumprir com os nossos compromissos e responsabilidades. Por exemplo, não temos que trabalhar. Eu sei que alguém gostaria de ouvir isso, mas não é isso que Jesus está dizendo. Nós temos que arcar com os nossos compromissos e responsabilidade nesse mundo. Mas Jesus está falando que quando essas preocupações, quando as preocupações deste mundo se tornam as coisas mais importantes da nossa vida, ou seja, a gente vive focado nas preocupações desta vida. O que importa para nós é esta vida. O que importa para mim é essa terra, é esse tempo, é essa era. O meu coração está nisso aqui só. Deus está dizendo, isso aqui é um espinho que impede a palavra de Deus de frutificar na sua vida. E por como eu falei para você, momentaneamente nós esquecemos que existe uma eternidade com o Senhor. E aí nós começamos o que? A negociar as coisas, e não é as coisas no sentido de afazeres. Nós começamos a negociar o próprio Senhor com as coisas dessa terra. As nossas preocupações estão mais nessa terra do que na nossa eternidade. A nossa preocupação está mais com a provisão agora de alimento, como a gente vê em Mateus 6, do que comer e beber, do que eu ser transformado à semelhança de Jesus. Quantas vezes você já orou pela questão financeira? Muito, né? Eu também. Mas quantas vezes você orou pedindo para Deus transformar a sua vida? Quantas vezes você orou pedindo para Deus libertar você de você mesmo? Quantas vezes você orou para um carro novo, uma casa nova, para um aumento de salário, mais funcionário na empresa, multiplicar a empresa? Senhor, fecha ali a conta dos boletos, Senhor, tem que pagar. O cartão vai vencer essa semana, Senhor, e não tem o que fazer, ou paga ou não tem. A terceira luz venceu, Senhor. Você até já fez jejum por causa disso, não fez? Mas quantas vezes você fez jejum para você ser transformado? Quantas vezes você fez um jejum para Deus libertar você do vitimismo? Ah, pastor, que é isso? É isso. Quantas vezes você fez oração às 3 da manhã, irmãos, para Deus fazer de você um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor? Quantas vezes? Pastor, eu acho que as preocupações dessa vida, elas são maiores. É por isso que Deus trouxe você aqui, irmãos, para abrir os nossos olhos. Lucas capítulo 12, versículo 13, projeta ali, vamos ler juntos. Jesus é fantástico, né? Lucas 12, 13 diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize
a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Ou seja, ele está preocupado com que herança? Dessa terra. Jesus está dizendo: tá, mas quem me colocou como juiz aqui? Não, meu negócio não é com as coisas daqui. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. E essa palavra insensato tem uma versão que ela diz louco, né? Mas essa palavra insensato ou louco, ela quer dizer estúpido. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ou seja, não quero entrar na questão financeira ainda, depois eu vou falar um pouquinho. Mas ou seja, o coração está sobrecarregado com as coisas dessa terra. As preocupações são com as coisas deste mundo. E Jesus está dizendo que a preocupação com as coisas dessa vida, elas são espinhos que impedem a palavra de Deus de frutificar através da sua vida. Que você é consumido pelas coisas da terra. Aqui está alguém que está planejando algo que é bom. Não é bom crescer? Não é bom prosperar? Não é bom multiplicar a riqueza? Aleluia, é bom. Mas a pergunta é: para quê? Para que isso? Qual que é o propósito disso? Não, pastor, é para que o reino avance. Não é para o reino avançar, não seja que seja o seu reino, não de Deus. Não, pastor, eu quero um carro, estou orando para Deus me dar um carro de 7 lugares, que daí sim, aí eu vou servir. Se não serve a pé, acho que vai servir com um carro de 7 lugares. Estou errado eu? Estou muito errado? Não vai. Pastor, eu estou pedindo um aumento de salário, porque daí eu vou ser dizimista. Não, se não é dizimista, como é hoje, não vai ser. Então o que na verdade eu estou fazendo? Não é para o reino de Deus, é para o meu reino. É para a minha vontade, ou seja, a minha preocupação está com as coisas desta vida. É para mim, irmãos. E é por isso que a palavra de Deus ela não frutifica, irmãos, porque a palavra dela se torna o quê? Ela se torna somente um conceito, ela não é uma semente que gera fruto. Não, ela é só um conceito que a gente troca. Não, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. A vontade humana caída sempre inclinará os nossos desejos para nós mesmos. Mas a mensagem do reino é totalmente oposta. Agora Jesus continua no versículo 22, Lucas 12, 22. Depois de contar a parábola, Jesus diz, dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao comer, nem o que os próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem nem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busque
ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, ou seja, das coisas dessa vida, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que Jesus está dizendo? Está dizendo para você vender o que você tem, dar para os próprios. Jesus está falando sobre o que? Sobre o seu coração. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, não é o contrário. Onde está o seu coração, está o seu tesouro, não, é onde está o seu tesouro, aonde está a sua atenção, aonde está as suas preocupações, aonde está isso? Ali aonde está o seu coração, ali está. Então a maneira que Satanás tem utilizado, irmãos, para que a palavra de Deus não frutifique através de nós, em nós e através de nós, é enchendo você de preocupações, é enchendo a sua vida, é enchendo o seu coração. Jesus fala lá em Lucas 21:34, ele fala dos últimos dias. Olha só o que ele fala, irmãos: tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados. Olha as três coisas que ele fala: carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Nossa, parece que libertinagem e bebedeira, não, isso aqui até tudo bem, mas está falando de ansiedade da vida. Isso aqui, essa palavra ansiedade é a mesma de preocupação, preocupações da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, ou seja, ele coloca na mesma classe, na mesma coisa. Então eu só estou mostrando para você que a nossa vontade, ela é escrava das coisas dessa vida, das coisas dessa terra. Jesus diz o engano das riquezas também. A preocupação dessa vida também inclui a questão do dinheiro, mas Jesus fala separado aqui. Por quê? Porque você não faz ideia, ou talvez você já faz ideia, do poder que o dinheiro tem de governo sobre você. Se você tem dinheiro, você fica feliz, estufa o peito. Se você não tem dinheiro, você fica abatido, chateado, magoado, e ainda chateado com Deus. É interessante. Tem algumas coisas que são muito interessantes. Quando não tem, é o mais crente. Sim. Quando não tem, é jejum, oração. Pastor, estou aqui para servir. E oração, e vamos lá e tal, jejum. Ganhou uns trocos, já manda mensagem: pastor, não vai dar para ir no culto. Não estou dizendo que o culto resume a sua vida cristã, mas demonstra também, né? Não, pastor, é que eu tenho que trabalhar. Ah, entendi. Não consigo ir na reunião do GC porque eu tenho que trabalhar. Interessante. Às vezes é melhor que Deus deixe sem emprego, né? John Piper tem um livro muito legal, que é muito confrontativo. Acho que a gente não está pronto para ler ele. O livro é assim: não desperdice o seu câncer. Deus coloca câncer. Deus não coloca câncer em ninguém. Mas quem numa situação de câncer não vai aos pés do Senhor? A gente vai por muito menos, né? Não deixes que as coisas, o engano das riquezas, afaste de você do Senhor. Não permita, irmãos. A sua carne, ela vai sempre se justificar. E essa é a justificativa da carne. Não, mas é que eu tenho que trabalhar. Claro. Imagina, alguém vai dizer, imagina mal o pastor vai dizer para alguém não trabalhar. O pastor não trabalha, né? O dinheiro controla, é um engano. O dinheiro traz uma falsa ideia de segurança e de sucesso. Que parece que você tem dinheiro, está seguro, não é? Irmãos, confessa, não vamos fazer confessionário e quebra de maldição aqui hoje. Eu fiz ontem lá. Estou brincando, fiz mesmo, mas não vou fazer aqui, não é isso.
Está entendendo? A ideia de segurança. Só que você sabe que tem coisas que o dinheiro não compra, sabe, né? Mas por que a gente muda quando tem dinheiro? Casamento destruído, como que o dinheiro resolve? Relacionamento com os filhos, como que o dinheiro resolve? A enfermidade, tem enfermidades que você sabe, o dinheiro não resolve. Então é uma falsa ideia de segurança, e é uma falsa ideia de sucesso. Quem tem dinheiro tem sucesso, é alguém bem sucedido. Irmãos, vou ser sincero para você, posso ser? Tem certeza, irmãos? Eu preciso, e meu compromisso é esse. Desista dessa ideia de enriquecimento. Pelo enriquecimento você vai perder a sua vida, tentando enriquecer. É a pior coisa que você pode investir a sua vida, e vai chegar lá no final, talvez você escute: não o conheço. É uma ideia do mundo que coloca na minha e na sua cabeça que para você ser bem sucedido, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ser rico. E se você não é alguém muito bem resolvido na sua identidade de Deus, você acha que o dinheiro traz valor para você, porque eu vou mostrar, porque eu vou fazer, porque isso, porque aquele outro. Não, irmãos. Pastor, o que eu faço? Seja contente. Paulo nos ensina: seja contente. Não estou dizendo que você não pode buscar crescer financeiramente, mas estou falando do propósito disso. Qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito desse enriquecimento? Qual que é o propósito de querer ser rico à medida de qualquer coisa? Desiste dessa ideia. Que o Espírito Santo toque no seu coração hoje e liberte você dessa ideia. Você precisa ser liberto disso, dessa ideia, porque isso é uma ideia da carne, para que você se torne autossuficiente. Você não precisa mais de Deus daí. Você não precisa, porque você tem dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Então me dá o seu e seja feliz. Blá, 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 blá. Só tem uma coisa que eu e você devemos estar satisfeitos: no nome de Jesus. Só Ele que pode satisfazer. A nossa alma é doente porque a gente passou fome, e agora a gente quer dinheiro para comprar um monte de comida e está estocado em casa. A nossa alma é tão doente que a gente foi humilhado porque não tinha dinheiro para comprar um tênis, que sempre quer comprar um tênis, né? Era o que chute. E não tinha nem como escolher, não tinha nem livre-arbítrio quando era criança. A mãe dizia: é esse, mas nunca levar numa loja para comprar. Até que o dia que eu trabalhei, meu primeiro salário foi para comprar um tênis, e não paguei todo o tênis, paguei uma parcela só do tênis. Está entendendo o que é uma alma doente? Talvez você está buscando enriquecer para mostrar para as pessoas alguma coisa, que você é importante. Não vai encontrar o seu valor nada que você faça. O seu valor foi mostrado na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado por você. Aí você fica buscando significado, e a vontade do homem é essa, quer ser reconhecida, é o centro da atenção. A vontade caída é de autossuficiência e independência de Deus. Eu acredito que depois eu ministrar da parábola, eu estou com o meu coração inclinado. Eu preciso do Senhor me testificar, mas eu estou para entrar no Sermão do Monte, irmãos, como o Senhor tem falado comigo. Ali está o que é sucesso na vida. Ali está o que é sucesso. E começa dizendo: bem-aventurado é os pobres de espírito, os humildes. Bem-aventurado é aqueles que choram. Mas o mundo diz que você tem que ser forte. Como a contracultura do reino nos afronta. Mas a nossa vontade é essa. O engano das riquezas. É dessa maneira que Satanás consegue escravizar você. Pastor, mas então não pode ter dinheiro? Não, a gente sabe que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Aquele que ama o dinheiro, ama as coisas dessa vida. Tiago diz: aquele que é amigo do mundo, das coisas do mundo, ele é inimigo de Deus.
ele é inimigo. Aquele que ama o dinheiro, ele é arrogante, soberbo e avarento. Avarento, por conta da sua vontade escrava. Ele não cumpre o propósito de Deus. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, Paulo diz para Timóteo: ordenem aos ricos, aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Desta forma, eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para o que era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Mas agora Jesus, ele vem para nos libertar disso. Lá em Mateus 6, versículo 10, que essa sentença fica gravada no seu coração. Na oração do Pai Nosso, no segundo momento, Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, venha o teu reino sobre a minha vida, Senhor. Venha o teu reino sobre o meu coração, Senhor. Venha o teu reino sobre a minha vontade carnal caída. Venha o teu reino, Senhor, sobre a minha casa. Venha ter um reino sobre as minhas atitudes, Senhor. Venha o teu governo sobre mim. Venha o teu governo sobre as minhas ações. Venha o teu governo sobre a minha vontade carnal e caída, que pensa somente em mim. Senhor, venha o teu reino sobre mim, venha o teu reino sobre a minha vida, governe na minha vida, para que seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Mas o que acontece? A maioria das pessoas, elas não querem a vontade de Deus, mas elas querem Deus para fazer as suas vontades, para atingir os seus próprios objetivos. Elas querem Deus para o seu sucesso pessoal, elas querem Deus para realizar os seus sonhos e os seus desejos, elas querem Deus para si, elas querem Deus na vontade delas, mas elas não querem elas na vontade de Deus, irmãos. Invertido algo aqui, consegue perceber? É porque essa vontade caída e humana é a vontade minha, não a de Deus. É Deus para as minhas vontades, aonde Jesus nos ensina o oposto. O reino, a cultura do reino, a mensagem do reino, é a vontade dele na minha vida, não é a minha vontade do meu jeito, mas é a vontade dele. Porque a palavra não vai frutificar assim, pois o centro sempre será eu. Então é de mim, por mim e para mim. Mas Paulo diz em Romanos 11:36 que é dele, por ele e para ele. A gente recebe a palavra, começa a frutificar, mas vem os espinhos, as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, sufoca e acaba não gerando fruto, ou seja, não vive a plenitude da vontade de Deus. Irmãos, eu e você sabemos que a salvação é pela graça, amém? Mas da onde vem essa graça? Essa graça, ela vem do próprio Deus, que entregou o seu Filho. Jesus pagou o preço, Jesus tomou a sua cruz, ou seja, esse era o propósito de Jesus, e nós recebemos o que? Graça, como um favor de Deus. Nós recebemos graça de maneira imerecida, irmãos. Então você não deve agora submeter a sua vontade a Deus, no aspecto que eu estou falando, para ser salvo. Nós somos salvos porque Jesus pagou o preço, amém? Nós somos salvos porque Jesus foi para aquela cruz. Nós fomos salvos porque o sangue dele foi derramado. Mas eu tenho uma novidade para você: agora chegou a nossa vez, agora chegou a nossa hora. Para quê? Para ser salvo? Não, você já é salvo, você creu. Em uma medida sim, nós abrimos mão de nós mesmos, porque senão não tem nem salvação.
mas estou falando para viver a vontade plena de Deus na sua vida, para que a vontade dEle seja feita na sua vida como é no céu. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, ou seja, negue a sua vontade, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Jesus não está falando que você tem que fazer coisas para ser salvo. Jesus está dizendo que depois que você foi salvo, você precisa abrir mão, negar a si mesmo e tomar a sua cruz para ser um discípulo de Jesus, para que seja feita na sua vida a vontade de Deus, para que seja na sua vida como é no céu. Jesus está dizendo que eu e você, não há sentido de nós tentar ganhar essa vida, porque se nós querer ganhar essa vida, nós vamos perder a outra. Ou seja, nós vamos ser recompensados aqui nessa vida, mas a promessa é de uma recompensa muito maior, a promessa de um tesouro celestial. Essa é a promessa, irmãos. Eu quero dizer para você que há um preço para viver a vontade de Deus. Há um preço a ser pago para viver a vontade de Deus. Jesus carregou a cruz dele, gerou favor para nós, mas tem uma cruz para você. E essa cruz é o preço, a cruz é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Esse é o preço que nós devemos pagar. Pastor, mas esse negócio de pagar preço, e cadê a graça? Eu diria que a graça hoje é poder pagar um preço. A graça é você poder pagar um preço para cumprir com a vontade de Deus. Aquele que está preso lá, ainda no pecado, na morte, ele não tem como pagar preço. Ele não tem como pagar preço. Mas você foi salvo pela graça, não pelas suas obras, para que o mérito não seja seu. Você recebeu, nós recebemos de graça a vida eterna, mas agora Ele nos chama para negar a nós mesmos, ou seja, abrir mão da nossa vontade carnal, natural, egoísta, e pegarmos a nossa cruz, irmãos. E a cruz representa isso, a vontade de Deus e o preço a ser pago. O preço nunca será maior que a graça que nós já recebemos. O preço jamais será maior que a graça que você já recebeu. Pastor, mas eu vou ter que sofrer? Vai, mas pode acreditar em mim, você jamais vai sofrer como o nosso Senhor Jesus sofreu. Pastor, nesse pagamento de preço, há possibilidade de eu ser traído? Há possibilidade de eu sofrer calúnia, difamação? Há possibilidade de eu fracassar? Muita. Inclusive a gente já sai dessa possibilidade. Há todas as possibilidades, mas jamais será maior do que aquele que nos salvou. Há um preço, irmãos, e para finalizar eu quero falar aqui dois aspectos do preço. O que dificulta muitas pessoas a pagar o preço? Preste bem atenção agora. Tem duas coisas principais que dificultam os cristãos a pagar o preço. Entendendo que existe um preço, né? Que existe uma cruz. O primeiro deles é que o preço, ele é diferente para cada pessoa. O preço é diferente para cada pessoa. O que impede muitas pessoas de pagar o preço? Porque ela começa a comparar com outros. Não, mas o preço dele é menor. Ele sempre vai comparar com o menor, nunca com o maior, né? Nós estávamos lá no Descende, eu compartilhei com os irmãos. Quando a gente escuta alguns testemunhos, a gente é humilhado, né? A gente acha que passa por perseguição. Aí quando a gente escuta algumas coisas desses caras, eu nem sei se eu sou crente mesmo, de verdade.
compara o preço. Jesus, lá em João 21, depois da ressurreição, ele restaura, né, a comunhão com Pedro, e ele declara o propósito de Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Aí no versículo 18, Jesus diz para Pedro: digo-lhe a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde não deseja ir. 19, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. Lembra como Pedro foi morto, né? Crucificado de cabeça para baixo. E aqui está dizendo que é para glorificar a Deus. Jesus estava dizendo a maneira. Só que aí Jesus diz, né? Então ele disse: siga-me. Aí Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Ou seja, o meu preço é esse, e qual o preço dele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Então Deus está falando para você hoje: existe um preço. Preocupe-se com o seu preço. Preocupe-se com a sua cruz. Preocupe-se com aquilo que o Senhor requer de você. Não se preocupe com o outro. Isso impede você de pagar o preço. Impede você de pagar o preço, porque você vai olhar para o outro: não, o preço dele é muito baixo, ou é muito alto, ou ainda, tem aqueles que são mais sábios em preço. Eles acham que os outros não, acham que ele não está pagando o preço da vida dele corretamente. Irmãos, é aqui que Jesus nos coloca no nosso lugar, quando diz para Pedro: e se eu quiser que seja assim? E se eu quiser que seja assim? Lembra aquele menino que diz: Senhor, deixa eu despedir do meu pai, da minha mãe, e aí eu vou te seguir. Só que aquilo ali não era ir lá, né? Despedir, sepultar, na verdade, não é despedir, sepultar. Mas Jesus diz o quê? Deixa que os mortos sepultem os mortos e me siga. Uau, mas o que Jesus está fazendo? Jesus é contra a família. Não, aquele era o preço dele. Era o preço daquele rapaz. Jesus disse para o jovem rico: vende tudo que tem e dá para os pobres. Uau, meu Deus, se Jesus pede para mim isso, para mim é tranquilo que eu não tenho muita coisa. Mas esse era o preço dele. Então eu e você precisamos entender que há aquilo que é exigido de nós. Jesus é o preço para nós. Então não compare o preço, ele é diferente. E segunda coisa, quando não respondemos ao Senhor, por incrível que pareça, o preço aumenta, inflaciona. Muitos de nós ouvem a palavra, entendem, compreendem, mas não tomam atitude. Ou seja, conforme a orientação do Espírito, diante da palavra e da circunstância. Vou dar um exemplo para você. Depois eu tenho outros exemplos, mas um aqui que é fatal. Deus vai lá e ministra sobre perdão na sua vida. Você entende, cara, é verdade, eu tenho que liberar o perdão. E aí você não vai na hora falar para a pessoa, liga para a pessoa, não vai no outro dia, não, você deixa. Você não responde a palavra. Passa um dia, 2 dias, você diz: mas eu acho que eu vou esperar mais um pouco, eu vou orar. Passa 3 dias, 4 dias. Aquele perdão que era para você ter resolvido naquele momento, ele se torna muito mais difícil depois, sim ou não? Ou seja, o preço aumenta, por causa da vontade presa, preocupada consigo. E aqui que é o problema, irmãos, de nós relacionarmos com Deus a partir da nossa vontade caída. O problema está sempre na decisão e na ação. E é aqui que está a atitude e a vontade. Recebi a palavra, recebi a semente, eu decido e eu tenho uma atitude de resposta pela fé que aquela palavra gerou no meu coração, irmãos. Então muitas pessoas, elas recebem palavra de Deus. Você tem recebido palavra de Deus, irmãos?
recebe palavra de Deus para empreender, mas eu não executo. Por quê? Porque eu tenho medo que vai ter um preço a pagar. Aquela palavra, ela é sufocada, e ela vai ficando mais distante. Outras pessoas casam, e eles hesitam, demoram em ter filhos, aguardando uma estabilidade financeira que nunca vem, e fica cada vez mais distante. Que vem em relação à oferta, dízimo, recebe a palavra, não, eu vou dizimar, mas aí não vai. Depois fica mais difícil. Fica mais difícil. Por quê? Por conta da vontade do homem. Há um tempo atrás, e eu estou caminhando para o final aqui, vou finalizar já. Um tempo atrás eu vi um testemunho que me marcou muito. É um irmão, ele recebeu uma palavra de Deus, foi recebendo palavras de Deus, Deus foi construindo palavras nele, que era para ele abrir mão do trabalho dele, para servir a Deus de maneira integral. E ele disse que resistiu no primeiro momento, disse, não, eu vou largar meu trabalho, eu tenho os meus filhos, minha esposa, eu tenho, um tanto de coisa ainda que eu preciso resolver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar mais um pouco, e eu vou me estabilizar financeiramente, e aí depois que eu tiver estabilizado financeiramente, aí sim eu vou fazer. Aí sabe o que aconteceu? Passou 2 meses, ele recebeu um aumento de salário. Ele já ganhava bem, ele disse que recebeu um aumento de salário, 50% a mais. E aí ele disse, não, é o seguinte, agora com eu recebendo mais, agora sim, agora eu vou conseguir resolver todas as minhas coisas, e daí eu vou abrir mão. Passou mais 2 meses, o que aconteceu? Ele recebeu outro aumento. Ou seja, o preço foi aumentando. O preço foi aumentando. Então, preste atenção em mim aqui. Quando Deus fala para você algo, decida e tenha uma atitude. Não estou dizendo para você seguir a emoção, eu estou falando de palavra de Deus. Ah, pastor, eu recebi uma palavra aqui agora que é para mim atravessar o mundo a pé. Calma. Não estou dizendo para você fazer coisas inconsequentes, não. Coisas alinhadas, compartilhadas, construídas, ok, percebe-se, é isso aqui. Não estou dizendo para você fazer loucura da cabeça, de qualquer jeito, não. Mas estou dizendo para você, quando Deus fala, quando Deus está falando no seu coração, é necessário uma resposta. É necessário uma decisão, mas é necessário uma atitude. A decisão ela é importante, mas não pode parar na decisão. Precisa ter a atitude, porque se não tiver atitude, vai tendo cada vez mais dificuldade. Quer ver outra coisa que é a resistência que existe, que é uma coisa tão simples. O perdão para mim é simples, para mim é muito simples perdão, porque a própria palavra diz que eu sou perdoado da mesma maneira que eu perdoo. Então, meu Deus, eu sou perdoado, eu perdoo, já resolvi. Então para mim é muito simples o perdão. Então, por exemplo, em relação a casamento, já viu a dificuldade que é? É uma coisa tão simples, sim ou não? Mas aí Deus fala, e não vai, não casa, sabendo que está vivendo fora da vontade de Deus, irmãos, sabendo que está vivendo fora daqui. Deus falou, não, mas eu decidi que agora vai, mas não toma atitude, irmãos, porque está presa, a vontade está presa, está preso. Ah, mas eu ainda não percebi de Deus. Irmãos, tem coisas, está aqui, Jesus fala para Satanás, está escrito. Então tem coisas que está escrito, você não precisa orar para saber se precisa perdoar alguém ou não. Você não precisa orar para saber que Deus quer que você sirva ou não sirva. Você não precisa orar para saber se você casa ou não case. Se você está vivendo com um casado, você precisa de casar. Amém, irmãos? É simples. Eu estou orando para Deus, para ver se Deus quer que eu oferte. Ah, irmãos, a vontade de Deus é muito além disso aqui. Não, eu vou orar para Deus se Ele quer realmente que eu faça o DNA. Não, Deus não quer. Eu vou orar para ver se Deus quer que eu congregue com os irmãos. Não, Deus não quer. Posso saber que Deus não quer. Está entendendo a infantilidade dos nossos questionamentos? É por causa da nossa carne, irmãos. Mas Deus quer libertar-nos de nós mesmos. Deus quer nos libertar da nossa vontade. Fique de pé onde você está. Lá em Mateus 26, 36.
Mateus 23, 36 é o vale da decisão de Jesus, irmãos. É o dia da escolha. A palavra diz que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Em Lucas diz tomar a cruz diariamente. Mas Mateus 26, 36 é Jesus no Getsêmani. E esse é um lugar que nós não vamos passar uma vez só. Nós vamos passar muitas vezes da nossa vida. Muitas vezes da nossa vida. E o Getsêmani, ele antecede a cruz. O problema é que às vezes a gente vai para a cruz sem passar no Getsêmani. E aí eu vou para a cruz como? Contrariado. Eu até vou carregar essa cruz aqui, só para não me incomodar. Só porque tem que fazer. Eu até não vou me separar dessa mulher aqui, mas é só porque está escrito. Não, irmãos. Você não é um ser autômato. Não. Antes de ir na cruz, nós temos que dar uma passada aqui no Getsêmani. E o Getsêmani é o lugar dessa decisão. O Getsêmani é o lugar onde nós abrimos mão da nossa vontade. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Interessante que é um jardim, né? E disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Esse é o Getsêmani. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. O Getsêmani é um lugar que nós precisamos acessar constantemente. É o Getsêmani. Só que tem um aspecto interessante do Getsêmani. Jesus levou os discípulos, mas eles ficaram orando, e era Jesus e o Pai. Então o Getsêmani é você e o Pai. Ninguém pode fazer por você. É você que precisa ter a decisão. É você que precisa colocar diante de Deus: Senhor, a minha vontade é essa, mas não é a minha vontade, é a tua vontade. Irmãos, isso aqui precisa ser a nossa oração. Ou melhor, esse aqui precisa ser o nosso estilo de vida. Senhor, a tua vontade, mas não como aquela oraçãozinha, entendeu? Senhor, se a tua vontade, sei que você não faz isso. Senhor, se a tua vontade, se não for da tua vontade, faz com que alguma coisa não dê certo. Oh, irmãos, não. Quem disse que a vontade de Deus sempre dá certo? Para nossa carne. Não, pastor, eu estou fechando um negócio, então assim, eu orei para Deus, se não fosse que Ele não deixasse dar certo alguma coisa. Irmãos, o diabo, ele é campeão em fazer as coisas dar certo. Chegou a pensar nisso já? E quem disse que as coisas de Deus sempre vai dar certo da maneira que nós queremos? E você precisamos de buscar no Senhor. Senhor, a tua vontade. Pastor, como eu sei a vontade de Deus? Comece aqui. Aquilo que Deus falar para você no seu coração nunca será contrário ao que está escrito aqui. Comece aqui. Senhor, a tua vontade para a minha vida, a tua vontade na minha vida, não a minha vontade. Senhor, faça a tua vontade na minha vida, transforma a minha vida. Senhor, venha o teu reino sobre mim, Senhor. Eu não quero mais andar segundo as minhas emoções,
Eu não quero andar segundo a minha vontade, segundo a minha ideia, segundo as circunstâncias que acontecem, Senhor, mas eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Isso é algo que somente você pode fazer. Pastor, mas eu já entreguei a minha vida. Não estou dizendo que você não entregou. Se você ainda não entregou, fique à vontade, hoje é o dia de você entregar. Mas eu estou falando de áreas da sua vida. Quando que você vai entregar o seu casamento na mão de Deus? Quando que você vai entregar o seu trabalho na mão dele? Quando? Quando que você vai entregar todas as coisas na mão dele? Quando que você vai colocar diante de Deus os seus projetos, os seus sonhos? Ou você tem medo que aquele não seja o de Deus para você? Entregue. Entregue, irmãos, entregue, seja feita a vontade dele. E hoje é o dia da sua decisão. Hoje pode ser o seu Getsemane. Não sei o que Deus tem falado com você, não sei o que Deus tem requerido do seu coração, o que Deus tem ministrado para você. Pastor, eu estou bem legal. Daí eu fico mais preocupado. Não, pastor, eu sinto que Deus está me conduzindo para abrir mão disso. Está aqui, Deus preparou isso aqui para você hoje. Eu estou sentindo que Deus quer que eu largue o controle de algumas coisas para Ele. Está aqui agora. Não deixe a semente cair e o espinho sufocar. Agora é o momento, agora é a hora. Então nós vamos cantar uma canção aqui, e você vai ter o seu momento de Getsemane agora. Se quiser ajoelhar, quiser vir na frente, quiser ir para trás, já na cadeira, mas de alguma maneira, se o Senhor falou com você, responda ao Espírito de Deus. Não permita que essa palavra seja sufocada pelos espinhos, porque hoje o Senhor trouxe você aqui para decidir e para tomar uma atitude diante de Deus, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Se é algo que está dizendo para você, Deus está dizendo para você abrir mão, se é algo que está dizendo para você fazer, mas faça isso. Há uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para nós vivermos. Amém? Feche os seus olhos e permita o Espírito guiar você. Permita Ele fluir na sua vida agora.